Thaís, seja muito bem-vinda e vamos para o seu case, que é o case do home office da Graziele, né? Então, home office é uma coisa que todo mundo precisa. Vamos lá. Preciso. Oi, gente. Boa noite. Oi, Marcinha. Tudo bom, gente? Espero que estejam bem nessa terça maravilhosa. Hoje a gente vai falar de home office, que é a realidade de grande parte das pessoas, né? Que tem ou é totalmente home office ou é híbrido. Então, assim, a gente precisa, mesmo que não seja home office, de vez em quando a gente faz aquele pecado de levar um pouquinho de trabalho para casa. Então, a gente tem que ter um espaço confortável, pelo menos, né, Marcinho? Ficar mexendo naquela mesinha lateral, aquela dor nas costas que o Dani falou. Então, assim, a gente tem que ter um espaçozinho e se tornou uma realidade nossa desse período que a gente vive, né? Da transição que a gente teve, né? Infelizmente, das situações. E agora que é uma coisa realmente que não tem muito como fugir. Aí eu fiz o home office da Graziele. Deixa eu passar aqui pro ladinho. Deixa eu ver. Isso. Antes de tudo, né? Eu sou a Thaís, né? Eu sou arquiteta urbanista. E eu acho bacana a gente ter a nossa personalidade no projeto, né? Cada um de vocês terem um espaço que vocês gostam, que vocês acham que faz sentido. Igual falou assim, ter mais cor, ter menos cor. Então, assim, vai muito do dia a dia. E também que é importante da necessidade do espaço, que é um ponto que é importante nessa consultoria que eu fiz quando eu conversei com a Graziele. Aí a gente vai... Deixa eu passar aqui. Isso. Então, vamos lá. A análise do ambiente. Nesse a gente não tem foto do espaço, porque ela é uma querida e ela está fazendo exatamente o que todo mundo deveria fazer e não faz. Está planejando antes de ter o apartamento. Não quer dizer, gente, que você vai fazer antes, já vai mandar executar o móvel, já vai comprar os móveis. Não. É para você ter a ideia, ter o foco do que você precisa. Entendeu? Então, ela teve esse apartamento e geralmente a gente sabe que agora, no dia a dia, os apartamentos têm algumas... A grande maioria está ficando um pouco mais compacto, né? Então, ela pegou o quarto como principal e esse outro quarto seria quarto de hóspedes e quarto de visita. O foco dela, ela trabalha mais em home office. Então, o foco é realmente ser mais home office do que quarto de visitas. Né? Ela não queria uma coisa tradicional, uma mesinha simples, nada. Ela precisa de espaço, né? Então, ela precisa de 2 telas. A gente tem aqui uma do lado, outro. Então, a gente sempre precisa de mais espaço. Ela tem a parte de livros, que ela falou que muitos está educado uma estante bonita. Eu tenho livros, eu quero expor, eu acho bonito e eu gosto de ler. Eu falei, não, então vamos pôr também. E ela tem a parte de visita também, né? Que a gente tem que ter o espaçozinho para receber os parentes e tudo mais. E, assim, ela queria... O foco era mais o trabalho e o descanso dela. A visita é esporádica. E o porquê que eu foco nisso? Quando ela falou comigo, antes, na verdade, de falar comigo, quando vocês preenchem as informações lá no painel, vocês colocam as coisas que vocês pensaram, que vocês querem, e ela me solta a bomba, que ela queria uma bicama daquelas que vira casal, que você puxa e ela se torna uma cama de casal ou a bicama. E, gente, é maravilhosa essa ideia. Ela é muito boa, mas tem que caber no espaço. Né? E quando ela soltou isso, e ela queria espaço de home office, eu falei assim, Jesus, o que eu faço, Marcinha? E aí foi assim... Como eu falo, da outra vez eu falei, curso de milagre, a gente fez só o primeiro módulo. Né? Não, tem uns que chega assim... Mas é importante assim, a gente mostra a proposta, a gente fala no estudo, quando a gente conversa, a gente mostra as opções, e tinha com essa opção, mas no foco não seria tanto o home office, né? E seria mais o quarto de visita, e tinha a opção com o home office principal e o quarto de visita. E eu falei assim, Graziele, qual é o seu foco? Qual é a necessidade que você realmente precisa? Aí, você recebe visitas com muita frequência, o seu sofá, ele é living, você não pode ser retrátil, tem como receber uma pessoa ali, se, digamos, vir um casal de amigos, dorme no sofá. Eu falei assim, não, Thaís, meu foco é home office. Eu vivo aqui, eu preciso que o trabalho seja o espaço seja confortável. Então, é que eu falo que a gente tem que ter as necessidades e as escolhas nossas, o equilíbrio do que faz sentido. Né? Ela tinha uma mente uma coisa, mas que para a realidade dela não fazia sentido. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar no espaço. A gente quer o mundo na casa, a gente quer tudo. Mas a gente tem que ver o que faz realmente sentido. E a forma que a gente fez foi de uma que não interferia. Ela conseguiria ter visitas e o espaço de descanso dela, mas não interferia no que é o principal, que é o espaço de trabalho. Eu vou mostrar para vocês agora na ideia. Como que ficou o quarto? O quarto a gente ficou com uma cama de solteiro, que, por um acaso, ela vai confirmar depois as medidas certinho, que eu falei com ela que dependendo, que nunca, gente, a obra vai ser 100% a medida. Tá com 2,40? Não. É 2,40 redondo. Não. É um ano feito. Então, assim, pode estar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E eu falei, se tiver um pouquinho a mais e você abrir a mão da mesinha lateral, você pode ter, mas eu não acho necessário. Você vai ter o sofá retrátil. E aí você fica realmente como descanso. Aí na proposta ficou a cama de solteiro de frente, com o espaço bem trabalhadinho ali, que depois vocês vão ver no 3D,
que é como se fosse um espaço para descansar, uma cama imitando como se fosse um sofazinho para aquele descanso e tudo mais. E a parte principal do outro lado ficou com a parte de home office e a estante dela. E aí que otimiza, que é a ideia. Ela queria móveis, a mescla de móveis prontos com planejados para conseguir otimizar. Porque nem sempre a gente consegue ter o melhor mundo com móvel planejado e nem sempre com o móvel pronto, né? Então, ela conseguiu nessa mescla da gente ter os espaços, né? Então, a gente traz um pouco da personalidade que ela queria e a gente otimizou, que realmente tem uma mesa maior com espaço para 2 telas, gaveteiro que ela consegue ter. Então, assim, a gente conseguiu trazer um pouco mais desse conforto para o ambiente. Eu vou mostrar para vocês agora a fotos do Ficou. Então, essa é a parte visual do espaço de trabalho dela. A gente tem uma estante lateral que a gente consegue colocar um LED, que ela consegue colocar coisas de decoração, consegue colocar livros, se torna realmente um espaço bonito para ela se ter. Né? E, igual, a gente gosta de livro, a gente gosta de ter eles expostos, a gente gosta de ter esse contato com eles. Então, ficou com essa lateral, e a parte de baixo como espaço de armazenamento com as gavetas, e a mesa inteira naquele comprimento ali para ela. E como a gente teria cor do outro lado, eu deixei a parte de trabalho mais tranquila, né? Que ela queria, Thaís, eu quero um espaço com inspiração, com cores. Então, a gente coloca uns quadros bacanas, uma iluminação que dá para colocar ali no cantinho, né? E a gente consegue ter esse espaço de trabalho mais suave, visualmente, né? Com a prateleira, com as estantes ali do lado. E do outro lado ficou um pouquinho mais de impacto de cor, que seria a parte do descanso dela, a parte mais descontraída. Você vai para o ladinho. Isso. Que aí seria essa outra parte aqui, que tem realmente um pouco mais de cor, a gente tem as prateleiras para colocar decoração, colocando, eu falei para ela, coloca umas almofadas laterais, coloca um charme, assim que você consegue tirar essa ideia de ser cama, se torna mais um espaço de descanso. Você pode, com a abajur ali, você senta ali, você deita no cantinho, você lê um livro, você desestressa, você pode até descansar ali, sem ter que necessariamente ir para o quarto. E um ponto que eu acho importante é assim, que é o que o Dani falou, a Marcinha falou, cores. Igual assim, eu amo cores, eu adoro cores, eu sou a doida das cores, eu acho bonito, que se eu tenho um ambiente claro, ele me estressa. Eu não sou dessa pessoa suave, assim, você deve ter percebido já, eu sou assim. Então, assim, eu gosto da cor, eu gosto da presença. Só que não você precisa necessariamente pôr sempre cores, não precisa ser igual. Ela gosta de terracota. Mas, eu quero uma cor quente, eu quero vivo. Eu falei assim, não, então vamos deixar vivo esse espaço. Só que eu trouxe para vocês verem algumas outras opções que a gente poderia fazer. Que, Thaís, eu gostei desse layout, mas não gostei dessa cor, não é tanto a minha pegada. Então, assim, todo espaço é possível. A gente tem que conseguir achar o que faz sentido para vocês, né? E o que faz sentido para a pessoa. Para ela fazia sentido isso. Ela queria essa cor, essa presença, esse espaço mais quente para ela. Mas se você faz sentido, não, eu gosto desse espaço, mas eu não acho tão bacana essa tonalidade, a gente consegue ter umas outras combinações. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso. Que aqui são opções. É o mesmo espaço, gente. A mesma composição. Mas se vocês podem ver, eu usei tonalidades claras, igual um verdezinho subindo ali para cima, fazendo só um detalhe, só uma gracinha ali no forro, para dar aquele charmezinho, com uma tonalidade mais clara. Uma coisa mais clean, com uma faixa só fazendo cabeceira, que aí se torna realmente um azul, uma cor mais suave. Que aí entraria, digamos, se fosse um quarto para ela dormir mesmo, um quarto para ela ficar com mais frequência, seria para essa pegada mais azul, ou o de baixo, que é begezinho, que como é uma cor mais clara, a gente pode fazer um bloco maior, a gente pode destacar mais, né, que ele não iria brigar tanto na composição. E o que ela gostou, que seria aquela cor com mais presença, porque é um quarto de visitas, ela vai trabalhar, mas não vai ser com uma visão todo dia, toda hora para aquilo ali. Mas o que é importante, gente, vocês analisarem o tipo da tinta, o formato, a forma, vocês veem, um tipo de pintura varia a composição do espaço, né? A tonalidade da cor, que é importante, igual o Dani falou, que tem muito forte, se você tem uma personalidade mais calma, não faz sentido. Mas se tem uma personalidade mais calma e mais agitada e uma cor clara, talvez também não harmonize, né? E o posicionamento, vocês veem, são 4 tipos de pintura num mesmo local, mas de formatos diferentes, que traz sensações e estilos diferentes. O que eu mudei foi quadro e a pintura. Então, assim, são formas que vocês podem ter o mesmo espaço e harmonizar. Isso é sugestão, gente. Qualquer coisa, vocês me falam qual que vocês gostaram mais. E aqui é a listinha de compras, né, que a gente indica os materiais, né? Então, ela teve a mescla de móveis prontos com planejados. Gente, uma coisa bem bacana. Existem arandelas recarregáveis. Ela não podia furar, ela não queria, na verdade, furar a parede. Então, eu indiquei a arandela recarregável.
Você coloca o USB, carrega e fica bonitinho na situação. Claro, né? Vai descarregar, você coloca ali do ladinho no computador, tá carregando o USB e fica perfeito. Então, a gente tem a listinha de compras, né? Com sugestão da tinta e tudo mais. E do ladinho, né? Os pontos que é importante, que eu falei com ela, é analisar o que o ambiente faz sentido para vocês. Ela veio com a ideia de focar na visita, mas o foco não era a visita, o foco era o espaço para ela trabalhar. E traçar o equilíbrio, igual a cor que ficou escolhida foi o terracota com aquela pintura com presença, mas a gente focou na cor dali. Nos outros restantes, ficou uma tonalidade mais clara, né? Que faz sentido para ela, para a gente ter esse equilíbrio de composição. Então, assim, a gente pode ter várias cores? Pode, mas é saber equilibrar elas e qual que faz. E análise, porque ela ia comprar o móvel, só que ele não ia fazer sentido para ela. Ela teria que abrir mão do home office, ou do jeito que ela queria, né? Com a estante, ou realmente revender, ver o que faria com esse sentido. Então, assim, é saber analisar, né, na sua etapa, no seu momento, o que faz sentido do ambiente, né? Ainda mais que é um trabalho que um espaço que a gente convive muito, né? Tanto for trabalho do escritório ou trabalho em casa, é um espaço que tem a gente vive mais, né? A gente fica mais em escritório, no nosso trabalho, do que na casa descansando, né? Então tem que ser bem feita essa análise. Acho que esse é o espaço, gente. Marcinha, qual cor que você gostou ali, Marcinha, daquelas opções? É muito legal, né? Ver o espaço e entender que parece que a gente falando sobre isso, né? Se amplia ou não, dá para ver, parece que é outro lugar, né? Sim. Então, assim, ele fica mais aconchegante com o terracota, fica, mas ele parece maior quando ele tá só com a cabeceira azul, parece. Então, assim, tem várias coisas que aí tem que entender qual é a necessidade dela, né? Qual é a sensação que ela tem também, né? Porque muitas vezes fala, essa aqui, para mim parece isso, para mim remete a isso, mas para ela pode ser que não. Então, assim, acho que a gente respeita muito isso, né? Então, assim, quem vai morar ela, quem vai estar lá ela, viver todo dia, então tem que gostar. Acho que a casa não pode ser um lugar onde você pede licença para entrar, né? A casa tem que ser para você e você gostar de estar lá dentro, né? Então, ai, nossa, fiz um móvel que vai manchar, eu não posso apoiar um copo. Puxa, mas você vai viver na casa, então, assim, tem que poder apoiar o copo, né? Sim. Então, assim, não, eu me estresso com mancha, então não coloca a mesa de madeira, então coloca a mesa de vidro, né? Então, assim, cada um tem um perfil, né? E vontades, necessidades, e a gente tem que respeitar e conseguir se adequar, né? E adequar os materiais. E se você vê nas composições lá das imagens, cada uma das cores, eu queria trazer para realmente as pessoas entenderem. Cada uma delas traz uma sensação, traz uma forma. A pessoa que é mais minimalista vai só para a faixa. Aquela tem aqueles que quer usar, mas não quer usar tanto, vai para aquele bege que fica. Então, assim, todo mundo pode ter a composição, pode ter um espaço bacana. E cor é uma coisa que você consegue mudar muito rápido. Enjoei, não gostei, tá, vou arriscar, mas né, ela não tem nenhum custo tão alto, né? Mas é uma mudança muito diferente, né? Então, para bem, ou se não gostar, também é fácil de trocar e não tem tanta. Não, e agora eu falo, o meu aqui é tudo verde. Eu fiz uma pintura para cá, desce verde. Eu já tô pensando em mudar, fui ajudar uma colega a comprar uma cor, eu já falei assim, se eu mudar de cor? Então, assim, porque assim, é custo, claro, né? Mas assim, é mais fácil. E eu falo assim, a pessoa não tem que ter medo de enjoar. É sua casa. Se você quer ter essa cor, tem essa cor. Enjoou, pega a tinta, faz no fim de semana, pintou, fica lindão de novo. E uma outra cara. Exatamente, exatamente.